Bom, então para a gente começar, a primeira coisa é escolher um editor, né? A gente pode ter um editor de códigos instalado no computador, como por exemplo o Atom ou o Visual Studio Code, que a gente já até já mencionou aqui em aulas anteriores. Hoje eu vou estar usando esse editor online, gostei bastante dele, testei esses dias e eu acho que é legal porque ele dá uma visão bem separadinha, mas existem outros aqui para a gente estar usando também. Então eu vou abrir esse editor para a gente poder, à medida que eu for mostrando os exemplos, só mostrar aqui a cara dele rapidinho, antes de começar codificando mesmo. Então esse aqui é o editor, eu já até loguei aqui na minha conta. Ele já traz para a gente um script JS, um index.html e um estilo CSS, caso vocês queiram fazer alguma alteração. E aqui do lado ele mostra um resultado se a gente estivesse trabalhando com HTML, tá? Eu vou criar um projeto aqui só para vocês terem uma ideia da estrutura. Vou criar aqui um novo, ó. Esse aqui ele já veio meio que pré-preenchido, né? Então aqui no HTML ele tem uma tag img, essa tag está trazendo esse logo de algum lugar, e um H1, que é um cabeçalho, né? Um títulozinho, que vai ter um ID message, que ele vai MSG, que vai ser acessado através de um script, que é o que ele construiu aqui. Então aqui é o código do script, aqui um console. Mas a gente vai estar usando ele em branco, tá? Para começar do zero. Na hora, daqui a pouco, eu trago esse editor aqui de novo para a gente poder testar e mostrar como é que ele funciona. Uma outra maneira é fazer o uso dentro do navegador, né? Como eu mencionei para vocês. Eu tenho aqui uma outra maneira de acessar, muito parecida com aquela, só que local, né? Onde eu tenho o meu código HTML. Nesse código, eu tenho um script aqui também, esse script eu só tenho aqui um console.log hello, mas em momento nenhum eu estou chamando, então eu precisaria incluir esse script aqui na minha tag. Então vou botar aqui, ó, ele está no mesmo diretório, então eu vou botar aqui script.js. Então quando eu rodar esse código, o que está escrito no JavaScript ele também será executado. Ah, só lembrando, eu coloquei aqui no header, o melhor lugar para se colocar um script não é no header, é no final do arquivo, tá bom? Então, aí eu vou precisar rodar ele aqui no meu navegador. Funcionou, como é que eu sei que esse código ele foi executado? Eu preciso inspecionar. Então, é algo, também aqui tem uma tab console. Então, ou seja, hello, ele funcionou. Vou mudar aqui esse código só para a gente ver que realmente mudou. Vou botar aqui um oi mundo. Quando eu executar de novo, ele troca, tá certo? Então, a possibilidade da gente fazer isso também direto local. Só que a gente tem muita coisa para ficar, muitas janelas para se preocupar, então eu vou estar mostrando naquela outra ferramenta, tá certo? Então, vou fechar até inclusive aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para o editor, tá bom? Então, primeira coisa, escolhi meu editor. Qual o próximo passo? É entender um pouco da linguagem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa é a criação de variáveis. Eu posso estar criando variáveis, na verdade, o que são variáveis? Igualmente em outras linguagens de programação que vocês já devem ter visto, como o próprio Python, que vocês têm trabalhado aí nas disciplinas, na graduação. Então, eu posso estar criando variáveis do tipo var, de vários tipos, através da declaração delas com essa palavrinha reservada a var. Existe uma diferença, e vocês vão perceber quando vocês estiverem estudando um pouco mais, que uns usam var, outros usam let, outros usam const. Na verdade, são maneiras diferentes de declarar e estão muito relacionadas com o escopo, ou seja, se são variáveis globais ou variáveis dentro de uma função, por exemplo, ou de um bloco de código. Então, a gente pode estar usando o var, ele é global, então, é aconselhado não usar variáveis globais ao longo do código, mas aqui, como uma forma de exemplo, a gente pode estar usando, tá? Ou var ou let. Nos meus exemplos, eu vou estar usando o let, certo? Então, eu tenho aqui, declarei uma variável x, dei um valor para ela, depois y,
o valor de 6 e uma variável z que recebeu a soma delas, né? Lembrando, a gente tem aqui, ó, um ponto e vírgula no final para terminar a sentença em JavaScript. Da mesma maneira, o preço total, mesmo caso. Só para a gente perceber lá dentro a diferença, né, entre lá, vou trazer aqui meu script de novo. Eu vou criar um preço, vou dar 10.9, botar preço 1, preço 2, 59. Vou dar um let total, preço 1 mais preço 2. Eu vou precisar mostrar, né? Vou estar mostrando aqui no console. Para a gente mostrar no console, como eu tinha mostrado antes no outro exemplo, eu vou estar usando essa funçãozinha log do console.log, que é o que vai mostrar lá no console. Então, eu vou mostrar aqui total. Quando eu faço isso, não precisa aqui, coloco, tá? Mostrou o total. Se eu aumentar, o que é legal aqui é que ele já completa, à medida que eu vou alterando, ele já vai realizando a alteração, tá certo? Depende não. Voltando para nossa. Bom, então eu já sei como declarar uma variável, certo? Bom, os tipos. Eu tenho vários tipos, né? Podem conter vários tipos de dados, como números, strings, objetos e muitos outros. Eu tenho aqui um exemplo de uma variável do tipo float, que é um número, do tipo string, né? Nome Mário, e eu tenho outros tipos de dados. Esse caso aqui ele é um objeto. Essa sintaxe aqui ela é muito utilizada quando a gente quer principalmente fazer transposição de dados de uma aplicação para outra. Então é muito comum eu criar, muito parecido com os dicionários, tá? Lá no Python. Bom, os tipos eles são dinâmicos, ou seja, eu posso declarar eles uma vez. Declarei aqui uma variável x, não dei nenhum valor para ele, então o tipo dele era indefinido. Eu posso depois pegar esse mesmo x e setar um valor de 5, ou seja, de um número, e depois pegar e colocar uma string dentro dela. Não vai ter problema nenhum, porque ela pode mudar de tipo à medida que os dados que estiverem nela forem registrados. Aqui tem um link bem interessante também para os outros tipos de dados, mais detalhes, como eu falei. Isso aqui é uma linguagem nova. Imagina dar uma linguagem toda em uma só aula, é impossível, né? Então, tem muita coisa que está em referência, por exemplo, aqui é só sobre os tipos de dados, as operações, eu tenho funções, tenho objetos, a gente vai ver aqui muito superficialmente, tá certo? Mas o ideal é que vocês sigam também os links que a gente for indicando aqui durante a aula, tá bom? Então, esse aqui é um link bem interessante, tá? Do W3 School sobre tipos utilizados em JavaScript, certo? Bom, os operadores, tá? Os operadores, eles são bem parecidos com os que a gente tem usado, principalmente nas outras linguagens, que a gente já viu por aqui, como o Python. Eu tenho os operadores de adição, que no exemplo anterior a gente fez. Eu tenho subtração, multiplicação, um asterisco só. Eu tenho 2 asteriscos para exponenciação, uma barra para divisão, esse percento para o resto da divisão. O mais, ele é um incremento e o menos, ele é um decremento. Eu diria que são muito diferença entre as outras linguagens que a gente viu até agora. Deixa eu pegar aqui para a gente ver um exemplo. Então, eu tenho aqui esse total, né? Eu vou botar aqui total. Então, o que aconteceu aqui? Ó?
eu mandei imprimir um total, que era aquele valor que a gente já tinha somado anteriormente. Eu dei um total mais, imprimi ela, o valor de 1.269,9, e dei um total mais. Posso botar uma vez, duas, três vezes. Então, acrescentei 3 unidades nela. Quando eu imprimir, é o equivalente a ter adicionado 3, tá certo? Da mesma maneira, o menos, se eu mandar imprimir de novo, ele vai ser o de cima subtraído de 1, tá certo? Então, basicamente, essa diferença que a gente não tem em outras linguagens, o autoincremento e o decremento. E que exemplo de uso, né? A gente tem esse tipo de atribuição também no Python, por exemplo, onde eu tenho aqui, por exemplo, estou setando o valor de x, dizendo que o valor de x agora será o que está escrito em y. Esse mais igual é muito comum a gente utilizar só de uma maneira de simplificar, de reduzir a linha, né? É o equivalente a x é igual a x mais 1, esse outro é o equivalente a x menos, x é igual a x menos y, a multiplicação também eu posso fazer isso, x é igual a x vezes y, a divisão, a partir daqui a gente já começa a achar um pouco estranho, mas é possível fazer também, tá? Então, aqui na divisão, esse aqui, ó, x dividido igual a y, é equivalente a x igual a x dividido por y, o percentual e a exponenciação da mesma forma, tá certo? Eu tenho também aqui um link para os operadores, caso vocês tenham interesse em se aprofundar um pouco mais. As comparações. Eu posso utilizar o igual, como é feito lá no Python, né, para poder saber se um determinado valor é igual ao outro. E eu posso também verificar o igual, que aqui eu vou saber se ele é igual no valor e no tipo. Vamos dar uma olhada rapidinho nessa diferença, tá? Eu vou tirar bem aqui isso que a gente escreveu. Eu vou botar let no 1, igual a 3, let no 2, igual a 3. E vou perguntar no igual a no 2, true, certo? Ele diz que no 1 ele é igual no 2, e de fato, ó, só que 3 e 3. A diferença aqui que eu tenho é que um é string e o outro é numérico. Então, se eu colocar aqui o outro igual, ele vai dizer que é falso, ou seja, eles são iguais em valores. Bem que aqui eu esqueci de declarar. Eles são iguais em valores, mas eles não são iguais em valores e tipos. Se eu tirar aqui um, ó, ele vai dizer que sim, são iguais, tá bom? Então, muito cuidado. Se você quer verificar, se você quer que isso aqui seja considerado igual, basta 2 iguais. Se não, você coloca 3, tá bom? Tenho ainda, para saber se é diferente, tá? Então, eu tenho aqui a exclamação igual, para saber se eles são diferentes de valores e tipos. Maior, menor, maior igual, menor igual. E aqui um operador ternário. Esse operador ternário, ele tem uma possibilidade. Bota aqui. Ternário JavaScript. Ele é um operador condicional, a gente vai estar falando dele posteriormente, quando a gente falou de operações condicionais. Então, eu tenho uma condição, se essa condição ela for satisfatória, eu vou ter uma expressão, senão eu vou ter uma outra, tá? Por exemplo, aqui,
no 1 maior que 0, positivo. Não, negativo. Certo? Aqui, ó, eu mandei mostrar se ele for maior que 0, ele é positivo, senão ele é negativo. Se eu botar aqui, ó, menos 30, ele vai mostrar negativo, tá certo? Então, o operador ternário, eu tenho uma condição, se essa condição for verdadeira, ele mostra o primeiro, ou aqui eu botei mostrar, mas poderia ser a execução de uma função também. Senão, ele fará o que está depois dos dois pontos, tá certo? Então, aqui é só um exemplo. Se eu tirar, ele vai virar positivo de novo. Bom? Bom, eu tenho ainda a possibilidade de usar operadores lógicos. Esses dois i comerciais, ele é equivalente ao i lógico, ou como é no Python, o AND. Os dois pipes, que são os caracteres que ficam aqui no finalzinho do teclado, são duas barrinhas impérios. Ele é o WOW, que no Python é o OR, e aqui a negação, tá certo? Só uma exclamação, ela é a negação. Da mesma maneira, como é que a gente vai falar aqui, eu posso, aqui não tem a condição, e eu botei o não, tá? Ou seja, se ele não for maior, ele vai mostrar, aí que eu teria que fazer o contrário, né? Aqui, ó. Se ele não for menor que 0, ele vai ser positivo. Senão ele será negativo. E agora está correto. Se eu botar o menos, continua da mesma forma, só que agora eu usei o não. Tá bom? E eu poderia estar usando aqui um i, uma outra condição. Vou botar aqui uma condição que sempre vai ser verdadeira, tá? 1 igual a 1. Então, não influenciaria. E aqui seria o ou. Tá bom? Ou eu posso simplesmente botar aqui um true. Então, isso aqui seria só para exemplificar que teria uma outra condição. No nosso caso aqui não faz sentido nenhum, bastava essa. Então, temos os operadores lógicos e, ou e a negação. Continuar aqui na tela cheia. Bom, certo? Então, a gente viu aí uma geral rapidinho de como é que seria essa sintaxe do Python, né? Os operadores, operadores algébricos, digamos assim, operadores para comparação. E agora a gente vai para uma parte bem interessante, que são as funções, tá? As funções, elas são usadas, na maioria das vezes, para facilitar a nossa manutenção do código, né? Na verdade, eu vou estar dividindo meu problemas em problemas bem menores, que eu posso resolver, e vai facilitar bastante, principalmente, eu diria, na organização do código, tá certo? Diferente da gente fazer um código assim, completo numa única página, a gente vai estar subdividindo esse código em partes e depois reutilizando elas em trabalhos futuros. Então, essa eu diria que é a principal vantagem de uma função. Bom, uma função, ela é um bloco de código projetado para executar uma tarefa específica. Eu tenho, por exemplo, aqui o exemplo da declaração de uma função chamada minFunção. Ela vai ter um conjunto de parâmetros, que são as entradas dessa função, e ela vai retornar o resultado ou de uma operação ou de alguma outra ação que você queira fazer. É comum também não ter nenhum retorno, ela só executa como se fosse um procedimento, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, eu quero fazer a conversão para Celsius. Então, entra um valor em Fahrenheit e ele vai executar um cálculo e retornar um valor, tá certo? Então, aqui é uma função, essa função ela pode ser chamada através também de um código JavaScript, não se preocupe com essa chamada aqui agora, mas a gente vai ver ela ainda nessa sequência de vídeos, onde eu tenho, por exemplo, um elemento lá dentro da minha página HTML que tem um ID de temperatura.
E eu vou alterar o HTML que está dentro dele para o valor que eu passar. Ou seja, eu quero saber quanto é 75 Fahrenheit Celsius. Então, esse valor aqui, ó, de 75, ele vai ser a entrada da execução dessa função, vai executar essa operação e vai substituir o que está lá na página HTML, tá certo? Vamos executar esse código aqui lá no nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma função Fahrenheit, que vai executar e retornar esse valor. Se eu der aqui um console.log, e eu quero saber to Celsius, passando aquele valor que a gente tinha mostrado lá no exemplo, 75. Ele vai mostrar aqui, ó, 23,88. 100 Fahrenheit, 132, certo? E assim a gente vai fazendo a conversão, tá bom? Bom, se eu quisesse mostrar no HTML, eu precisaria, para eu executar aquela parte lá, vamos botar aqui um H1, que eu vou chamar ele de temperatura, como a gente falou, tá? Temperatura. Aí eu vou botar aqui o valor da temperatura. Vamos só colocar ele branco, porque me incomoda um pouco. Vou dizer aqui que o H1 vai ser color. Tá bom? Então, a gente fez uma alteração aqui do CSS, só para poder alterar a cor que estava aqui, incluir um H1, dei o valor de temperatura, dei o ID temperatura para ele, e aqui no script eu vou alterar esse valor. A primeira coisa eu vou pegar o que está lá e explicar para vocês. Essa outra linha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a gente vai já trabalhar com isso. Então, eu tenho o document, que é o documento. Eu quero pegar somente o ID temperatura e alterar o que está dentro do HTML dela, só que passando o valor 75, tá? Vou botar o mesmo exemplo que está aqui, ó. Aqui eu mandei mostrar 200, ali eu vou mandar mostrar 200 também para a gente perceber que é o mesmo valor, tá certo? O que eu precisei fazer para funcionar aqui, para mostrar no HTML? Precisei criar o elemento HTML, posso até colocar, precisa ser um H1, mas se eu botar, por exemplo, um H2, vai mudar aqui, porque eu tinha formatado para H1. Então, eu vou formatar aqui para o H1 e para o H2. Eu vou dizer que tanto H1 quanto H2 terão cores brancas, tá certo? Então, por isso, deixei um textinho um pouco menor. Fiz a alteração, e agora eu preciso acessar esse ID aqui dentro do meu JavaScript. Documento.getElementById, o nome do elemento, e troquei o que estava dentro para o retorno dessa função, tá bom? Então, as funções dessa maneira, uma vez que eu já criei essa temperatura de Celsius para Fahrenheit, poderia ter de Fahrenheit para Celsius ou de outro, de medidas, né, de quilômetros para metros, cálculos de vários cálculos de NC, peso ideal, enfim, existe uma infinidade aí de cálculos que poderiam ser realizados de metros para pés, né? Então, existem várias possibilidades da gente estar criando funções. Eu posso guardar esse conjunto de funções em uma biblioteca própria, que eu posso estar construindo, e reutilizar em diferentes projetos, tá bom? Então, essa é a vantagem das funções. Bom, uma outra função bem interessante que às vezes a gente precisa, né, é mostrar o resultado de alguma coisa na tela, no browser. Então, tem aqui, volta aqui. Tem a função alert. Se eu usar aqui, por exemplo, eu já converti lá, né? Vamos até criar aqui vamos criar aqui uma variável. Let temp. Vou botar aqui o valor de 100. Certo? Eu vou querer saber quem é 100. Eu posso, ao invés de passar para cá, eu posso mostrar também na tela.
tá? Então eu vou criar aqui uma função alert. Então eu criei aqui o alert, só que toda vez ela vai estar executando. Toda vez que eu fizer alguma alteração, ele vai alterar. Por exemplo, aqui se eu botar 1100, ele já faz alteração. Tá? Vou até comentar aqui, para comentar são no JavaScript é barra barra. Então ela não fica executando o tempo todo. Mas é bem útil, às vezes a gente está querendo debugar, ver qual é o problema, por que uma variável está com valor errado, a gente manda mostrar na tela e a gente tira essa dúvida. Tem também a função confirme. A função confirme ela é um pouco diferente, embora ela mostre também na tela, ela vai dar duas possibilidades. No alert, vamos voltar aqui no alert de novo. No alert ele só tem um botão de OK, ó, certo? Na confirma ele vai mostrar dois botões, um para confirmar ou não. Então vamos só copiar essa função aqui para a gente poder fazer um teste, tá? Aqui a função 1, eu vou chamar aqui, eu não tenho esse elemento, vou botar a temperatura, que é o que está lá. Bom, temperatura só porque é o elemento que está lá. Eu vou chamar essa função logo aqui no começo. Bom, aqui, ó, já como eu chamei a função, ela vai mostrar o que está escrito aqui, ó, escolha um valor. Escolha um valor. Se eu apertar o OK, vai ser mostrado assim, ó, você pressionou OK lá naquele elemento. Se não, ele vai mostrar, você pressionou cancelar. Vamos primeiro no cancelar. Você pressionou cancelar. Vou executar novamente. Opa. E eu vou botar agora o OK. Você pressionou OK, tá certo? Então a diferença basicamente é essa. Ó, aqui, ó, todos vão mostrar o mesmo valor, só que aqui antes no alerta só tinha o OK, agora eu tenho o OK e cancelar. E eu posso ter funções ou ações específicas, tanto para um quanto para o outro. Tá certo? Então, essa nova aula sobre estruturas condicionais eu vou gravar no outro vídeo para não ficar tão longo.